UOL Palmeiras. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Salve, salve galera, salve, salve palmeirenses. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Palmeiras, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje a gente está com um convidado especialíssimo, convidado extremamente querido pelo torcedor do Palmeiras, Fernando Praz, um dos grandes goleiros aí nessa tradição de grandes goleiros que o Palmeiras teve. Seja bem-vindo, Praz, tudo bem? E muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado. Sempre um prazer estar falando de futebol e também, nesse caso agora, de Palmeiras, né? Para mim é sempre um prazer. O Palmeiras que vive uma excelente fase, atual campeão da Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro. Para participar desse bate-papo com o Praz, eu estou aqui, claro, mais uma vez, como sempre, com o nosso repórter e setorista de Palmeiras, o Diego Iwata Lima. Fala, Diego, tudo bem? Tudo bem, Pedrão? Tudo bem, Praz? Prazer estar aqui também. E, claro, respeitando o nosso setorista que sabe tudo sobre Palmeiras, eu vou deixar você abrir esse nosso bate-papo hoje fazendo a primeira pergunta para o Praz, Diego. Praz, vou fazer uma pergunta para você bem prática, para você se lembrar aí dos seus tempos bem recentes de jogador, né? O Palmeiras está passando pela segunda semana seguida por um negócio que a gente chama de semana cheia, né? É sempre legal explicar para o ouvinte, né? Que semana cheia, na verdade, é quando não tem jogo, é cheio de treinos, né? E a gente viu aí no último final de semana, né? O Palmeiras jogar com o São Paulo e nas redes sociais a gente viu muita gente falando, pô, mas o Palmeiras treinou uma semana e parece que foi pior do que se quando estava jogando em cima, né? Então, para começar, eu queria te perguntar, como é que é a questão de semana cheia para vocês, jogadores? O que muda mesmo para um clube? É melhor? É pior? Numa fase assim de jogos decisivos, é legal ter um espaço tão grande entre um jogo e outro? Como é que altera para vocês? Diego, é complicado porque tipo, o torcedor, eu sempre falo isso em entrevistas que eu dou, né? Que o torcedor não é obrigado a entender de tática, de finanças, de nada, né? Ele é torcedor, ele está ali para acompanhar e quer que o time dele vença. E às vezes a gente, né? A gente que eu digo, atletas, ex-atletas, vocês da imprensa, que precisam passar algumas informações para os torcedores, né? Eu vejo muito isso por causa do meu pai. Meu pai é um cara apaixonado por futebol, me acompanha durante a carreira toda e ele ainda tem algumas visões um pouco distorcidas da realidade do futebol, né? E essa é uma delas, né? Falar, tem uma semana para treinar e não melhorou, não teve um desempenho bom. Cara, uma semana num ciclo de treinamento, numa montagem ou numa preparação de um time é praticamente nada. Ainda mais para um time que vem jogando muito. Não é uma fórmula matemática, não é uma receita de bolo, né? Não é mágico, não é o cara ter uma semana e ele arruma o time. Tem muitas coisas que têm que ser levadas em consideração e óbvio que a ideia de uma semana cheia de treinos é poder trabalhar algumas coisas que tu não vem trabalhando durante o ano, né? Quer seja na parte tática, parte física ou até mesmo na questão de descanso, porque eu já vi gente falar, pô, mas os caras ficam em hotel bom, tem suplementação, tem tudo bom de melhor, como é que cansa? Isso é um lado torcedor, realmente falando, né? Porque, cara, né, é humanamente impossível tu recuperar a plenitude da tua condição física entre um jogo e outro, jogando 2 vezes por semana e ainda num país do tamanho do Brasil. Não tem como, é impossível. O processo que o torcedor brasileiro ele subestima um pouco o tamanho do problema que é nosso calendário, por exemplo. Se você tiver 2 meses seguidos jogando quarta, domingo, e aí de repente tiver uma semana cheia, claro que não vai resolver, né? E o cara às vezes espera que ele vai ver um time no domingo, e aí com a semana cheia no outro domingo, ele vai ver outro time, vai ver outra coisa diferente.
E o treino, na verdade, é um processo de meses, né? Eu acho que o torcedor subestima um pouco isso, né? Cai naquilo que eu falei, o torcedor é obrigado a entender de processo de treinamento, gestão de clube, né? O clube às vezes está com dívida de quase 1 bilhão e ele está reclamando que não contrata o fulano, que só contrata jogador barato. Cara, é essa questão que a gente tem que tentar separar do futebol profissional hoje da emoção de ser torcedor, né? Por isso que o futebol hoje se profissionalizou, ele tem gestores profissionais justamente por causa disso. É só a gente ver a que ponto alguns clubes chegaram, né? E aí o torcedor ele é muito passional, né? Então ele reclama dos dois lados. Ele reclama se o time não contrata, já ouvi falar que o Palmeiras não é banco para dar lucro, que o Flamengo não é banco para dar lucro, reclamando do Grêmio também, que o Grêmio não é banco para dar lucro. Mas quando pega o torcedor do Vasco, por exemplo, do Cruzeiro, do Botafogo, que estão com as finanças arrebentadas, o torcedor reclama que gastou demais também, né? Então é aquilo que eu te falei, o torcedor é passional. Então o diretor, o treinador que comanda o futebol tem que ter essa noção, né? Uma vez teve um levantamento o Gadiardo estava no River, acho que há quase 3 anos, e o Mano no Cruzeiro há quase 3 anos. E aí todo mundo elogiava e elogia ainda muito o Gadiardo pela organização tática do River, né? Aquele River que ganhou tudo e chegou na final da Libertadores e foi campeão. Depois de ser rebaixado, né? Campeão da Sul-Americana, mas se não me engano. E aí foram fazer um comparativo de quantos jogos o Mano tinha feito e quantos o Galhardo tinha feito. E em cima disso, eles pegaram quantas sessões de treino o Galhardo teve e quantas o Mano teve. Tirando dia do jogo, que tu não treina, e pós-jogo, que tu não treina, porque é uma recuperação, né? Cara, aí se tem um entendimento muito cristalino de que por que o time do River era tão organizado taticamente. Em 3 anos, ou em 2 anos e pouco, o Gadiardo tinha tido, sei lá, quase 100 sessões de treinos a mais que o Mano. Sessões de treino. Então, isso é uma diferença absurda. E o torcedor, às vezes, é o contrário, cara. Ele quer que tenha mais jogos no calendário, porque ele quer ver o time dele jogando toda quarta e domingo. Eu que parei de jogar, né? E estou agora assistindo jogos na televisão. Eu também, para mim é uma maravilha agora, quando tem jogo todo dia para eu ver. Mas, administrativamente falando, né, em termos da parte técnica, isso não é bom, né? Apesar de o torcedor ser um entretenimento maravilhoso. É verdade. Ô, Praz, falando disso que você falou do calendário cheio, né? O Palmeiras, por muito tempo, acho que a maioria do tempo que você teve lá, exceto no começo ali, que foi uma coisa mais complicada, o Palmeiras acabou disputando mais de um campeonato com possibilidade de conquista, né? Acho que de 15 para frente, né? Foi mais ou menos assim. Como é que é conviver com o calendário, com campeonatos simultâneos, né? A gente ouve sempre falar muito aquela expressão, agora eu vou virar a chave, porque agora é Copa do Brasil, é Libertadores, é Brasileiro, e vou esquecer esse jogo que eu acabei de jogar aqui, que foi terrível e que eu tomei uma goleada ou que eu joguei mal e vou virar a chave. Não funciona assim, né? Não tem como você encarar um jogo de um outro campeonato ali no meio de 2 jogos decisivos, como o Palmeiras vai ter agora com o São Paulo, né? Existe virar a chave? É difícil, né? Até porque, trata de ser humano, né? Imagina só, tu perdeu feio ou tu ganhou bem um jogo. É impossível 2 dias depois tu tirar tudo da cabeça, tirar um lance que aconteceu, que tu acertou, que tu errou. Então, óbvio, seria o ideal, né? É que nem às vezes eu vejo algumas pessoas no futebol falar assim, pega um jogador que está em má fase, né? Tá sem confiança. Aí o treinador chega lá, vai lá, joga o teu futebol, confiança, meu filho. Não teme nada, não pensa coisa ruim. Quer dizer, como se fosse comandos que tu dá num programa, num software de computador e o cara assimila, né? Quer dizer, eu trabalhei com o Jorge Jesus em 2006, 2007 em Portugal. E aí, ele sempre teve uma relação muito boa com os brasileiros, né? Aí a gente, depois do treino brasileiro, gostava de ficar na resenha que a gente fala, né? A gente ficava sentado no campo conversando e seguidamente ele sentava ali com a gente e ficava trocando ideia. Ele adora o futebol do Brasil, né? Tanto que uma vez em 2007 ou 2008, acho que era 2009, eu estava no Vasco.
eu passei no Couto Pereira para visitar uns amigos, né? Eu joguei no Curitiba. Aí eu estacionei meu carro no estacionamento do Couto Pereira. Aí eu bati a porta e vi um barulho de carro estacionando do meu lado. Aí eu fiquei meio de lado para ver, era o Jorge Jesus que estava descendo ali para ver. Ele tinha vindo para o Brasil para assistir vários jogos, para ver jogadores. E ele falava que o futebol tinha evoluído muito fisicamente. Na década de 70 se corria 4 quilômetros, depois passou a correr 7, 8, 10, 12. Daí você fala, tá, mas agora o que aconteceu? Agora se corre 12 quilômetros, 11 quilômetros, não se corre mais. Mas ainda continua evoluindo, porque agora se corre 12 quilômetros, mas em vez de se fazer 20 ações de alta intensidade, faz 50. Então ficou mais intenso. Formatação de time, 4-4-2, 3-5-2, 4-4-2 em losango, em quadrado. Já foi feito todas as falso 9, sem zagueiro, já tem todas. Então o futebol evoluiu em todos os lados. A parte que mais ainda tem espaço para evoluir é a parte mental, e entra nisso. Não só de confiança, como eu falei, né, de jogador estar mal e conseguir se erguer, ou estar bem e conseguir manter o nível, mas também nessa situação, principalmente no Brasil, né, de jogo quarta, domingo, por competições diferentes, com ambientes diferentes. Então, a gente é ser humano, né? Por mais que pareça para alguns, principalmente no Brasil, o jogador pareça um super-herói, cara, é uma pessoa como outra qualquer, com fraquezas, com dificuldades para lidar com alguns aspectos emocionais, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é muito complicado de lidar, e ainda mais no longo prazo, né? Se é 1 ou 2 semanas, tu consegue, de repente, lidar melhor, mas agora, ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é bastante complicado. E aí, pegando esse gancho, né, você está falando dessa parte mental, eu acho que é uma coisa que o torcedor deveria pensar mais, né? Eu falando, por exemplo, a gente jornalista, quando a gente está com uma grande matéria que descobriu que um político ou um dirigente está envolvido em corrupção, a gente fica nervoso, a gente fica pensando, eu não posso errar aqui, tem que estar tudo certo, fica checando 200 vezes. Eu imagino um jogador do Palmeiras agora, que ele vai ter pela frente o mata-mata decisivo de Libertadores, outro o São Paulo, que tem um histórico aí que a torcida já pega no pé. O São Paulo, apesar de ter tido, né, uma péssima fase que já dura mais de 10 anos, na Libertadores tem um histórico de eliminar o Palmeiras. O Palmeiras teve dificuldades em decisões por pênaltis ao longo dessa temporada. É impossível que isso não mexa com a cabeça do jogador, né? O jogador sabe que tem pela frente uma provação, né? Um período muito difícil, muito decisivo, e que precisa corresponder, e cada um reage de um jeito. Acho que tem jogadores que ficam um pouco mais abalados com isso. Isso é normal, né? Assim, tudo é a maneira como tu encara, né? Um grande desafio pode ser um grande problema, né? Pode ser uma grande dificuldade. Tu pode dizer, tu tem um grande desafio, o cara fala, puta, vou ter um problema do caramba, pô, vai ser difícil. Pô. E o cara pode falar, tu tem um grande desafio. Tu pode pensar, pô, é uma oportunidade de ser um grande desafio, é uma grande vitória também. Então, é o jeito que a perspectiva que tu analisa as coisas, né? E tu falou de pênalti. O pênalti é mais ou menos isso. Os caras falam que aquela caminhada do meio campo até a marca do pênalti é muito complicada, né? Se pudesse ter um leitor de pensamento, cara, 90% dos caras que erram o pênalti, provavelmente ele está indo bater o pênalti pensando, não posso errar. Puta, se eu errar, nós vamos perder, que é o último pênalti. Puta, se eu errar, nós vamos ser eliminados para fulano de tal. E 90% dos que acertam são os caras que conseguem controlar e direcionar o pensamento para uma coisa positiva. Mesmo que não seja positiva, eu vou fazer, não. Direcionar para a sua batida. Eu bati assim, eu treinei assim, eu vou bater assim. Então, esse controle da mente é muito difícil, né? E na maioria das profissões, tu tem um roteiro, né? Tu pode traçar um roteiro, tu pode ter um plano de ação, né? E no futebol, não. No futebol o imponderável está sempre presente, né? Tu não sabe o que vai acontecer. Tu te prepara num jogo para vários fatores, várias situações, mas tu nunca sabe o que vai encontrar, né? As coisas são instantâneas, né? Então, a tua clareza mental para tu conseguir trabalhar em cima de tudo isso, dessa pressão que tem de fora, da pressão que tem de dentro,
e das ações que tu precisa fazer dentro do jogo, se a tua cabeça não estiver bem, o corpo pode estar bem preparado, pode estar com 6% de gordura, que tu não consegue render bem. Não tem ver. A gente que está dentro do futebol, né, e acompanha o dia a dia, porque às vezes quem está fora vê o comportamento do jogador dentro de campo e não sabe se aquilo é normal ou não é, né? A gente que acompanha o dia a dia percebe muito bem isso. Só eu vou pedir para você segurar um minutinho, Diego, Praz também, a gente vai para o intervalo, 1 minuto, trazer um recado dos nossos patrocinadores, daqui a pouquinho a gente está de volta. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL Palmeiras, hoje com a participação especial do Fernando Praz. E eu passo para você, Diego, a palavra para continuar essa nossa conversa com o Praz. Praz, vou insistir nessa questão dos pênaltis, que eu quero tirar uma curiosidade aqui, né? Eu recentemente entrevistei o Scarpa, né? Que é um dos bons batedores de pênalti do Palmeiras, acho que ele e o Rafael são os melhores, né? O Gomes também era, mas nos últimos tempos acabou tendo aí uma queda de desempenho, mas aí eu conversei com ele assim, quando vocês vão bater os pênaltis, vocês pensam, putz, perdemos? Ele falou, olha, eu particularmente não penso, e quando a gente conversa ele na roda, a gente não fala sobre isso, evidentemente, né? Mas eu acho que sistematicamente, conforme isso vai acontecendo, isso vai até impregnando na cabeça das pessoas, né? Quem me disse isso foi uma psicóloga que eu entrevistei para uma reportagem que eu fiz sobre isso. Você já teve vários grupos que decidiram coisas nos pênaltis, né? Existe esse trauma coletivo, assim, quando a maré tá ruim, vocês se olham ali antes, vocês passam esse sentimento na cabeça? Como é que é encarar uma decisão por pênalti depois de ter perdido tantas decisões por pênaltis? Não, influencia. É o que eu te falei, cara, é ser humano, né? E é que nem medo, né? Não existe ausência de medo, né? Tu enfrenta o medo, né? O cara que não tem medo, ele é maluco, né? Doendo a cabeça. O cara um policial vai fazer uma incursão numa favela. Óbvio que ele tem medo, mas ele enfrenta aquilo. Eu acho que no futebol é mais ou menos isso. A gente falou da parte mental. Óbvio que tu perdeu algumas decisões por pênaltis, até mesmo que tu não tenha perdido. Vai jogar uma final de campeonato, é importantíssimo. Se tu errar, tu pode perder um título. Óbvio que tu vai... Isso vai te afetar. Vai te afetar. Agora, tu tem que... Principalmente jogador de elite, né? Ele tem que estar acostumado a jogar sob pressão, né? A jogar, às vezes, com falta de confiança. E a gente vê isso muitas vezes, cara, que tem jogadores que a coisa não tá boa, o jogo não tá bom, não tá bem no jogo, mas ele enfrenta, ele não se esconde, sabe? E isso é uma característica de jogador de elite, né? Se for conversar com alguns jogadores, eu vi o Neymar falando isso, eu já tinha falado isso também em algumas... Até na minha despedida do Ceará eu falei isso. Eu nunca fui o melhor. Eu joguei na base com goleiros muito melhores que eu. Mas eu me recuso a jogar o peso só na sorte, né? Só na sorte. Claro que tem um pouco do quesito sorte, mas eu me recuso a jogar o peso só na sorte, a responsabilidade só na sorte. Acho que a parte mental, cara, ela junto com a parte técnica, óbvio, né? Mas como no Brasil a gente tem muito jogador bom, e a gente vê que uns não chegam, ou alguns a gente vai ver um jogo da Série C, Série D, a gente vê um jogador muito bom e não entende por que esse jogador não foi para time grande. Muitas vezes a resposta está na parte mental. Tanto na parte mental competitiva de propriamente do jogo, né? Como na parte mental de preparação, de sacrificar algumas coisas para conseguir jogar em alto nível, né? A parte mental é importantíssima. Eu, para você, não acho que essa parte mental poderia
ser algo talvez mais trabalhado pelos clubes com os jogadores, né? Eu acho que hoje, me corrija se eu estiver errado, é uma coisa meio... Ou o jogador tem isso desde muito cedo, e você tem caras que têm isso, por exemplo, se você pegar o Gabigol, um cara que desde muito novo tem isso de, não, eu sou o cara, eu vou decidir, o próprio Neymar que você citou, mas alguns jogadores você vê que tem muito talento, mas não tem essa parte, né? Essa parte não poderia ser algo que os clubes pudessem desenvolver nos jogadores mais jovens, desde cedo. Eu não sei como isso poderia ser feito com psicólogo, com acompanhamento, talvez com a presença de alguém mais experiente ali junto com eles. Não me parece uma prioridade dos clubes, né? Pelo contrário, é uma barreira muito grande. Eu já trabalhei em vários clubes e alguns treinadores até tinham um pé atrás em relação a coaching, né? A psicólogos dentro do processo, né? E eu trabalhei com muitos, assim, cara. Tem algumas dinâmicas de grupo que eu acho muito interessante, né? Mas a questão individual disso, de trabalhar a autoconfiança, o equilíbrio emocional, é praticamente nulo, cara. Pelo menos nos clubes em que eu trabalhei e na época que eu trabalhei. Eu tive alguns psicólogos, mas, cara, nada que assim, para o ambiente do esporte fosse relevante, sabe? Fazia alguns trabalhos assim, mas eu mesmo nunca achei uma coisa assim muito determinante para mim. Eu acho que é uma área do esporte. Não sei se tem algum clube, se tem alguns profissionais que já têm um know-how nisso, né? Mas sem dúvida nenhuma, se conseguisse se trabalhar com um trabalho de qualidade nessa área, seria um grande diferencial, sem dúvida nenhuma. Eu já vi muitos jogadores que não jogaram, não chegaram a time grande, e quando chegaram a time grande não conseguiram render justamente por causa da parte mental, né? E que tu falou, tem jogadores que têm isso dentro de si, desde pequenos, desde novos. Tem outros que, com amadurecimento próprio pessoal, né, como ser humano, ele consegue amadurecer dentro de campo. E tem outros que apanham, tomam na cabeça e acabam aprendendo. E tem outros que não aprendem e não conseguem evoluir nisso, né? Isso acho que não só no futebol, mas em qualquer área da vida. Você mencionou aí o Jorge Jesus, né? Achei curioso você ter trabalhado bastante com ele, porque eu vou falar de um outro técnico português aqui, que é o Abel. Você já tinha deixado o clube quando ele chegou, evidentemente. Agora você está até de volta no clube, né? Com uma outra função ali na TV Palmeiras. Até queria que você falasse disso depois. Mas eu queria saber se você conheceu o Abel, se você conversa com os seus ex-colegas de clube sobre ele, né? O que você sabe do Abel? Porque ele também é um cara de futebol português. Vocês foram contemporâneos lá, né? Eu joguei contra o Abel. O Abel estava no Sport de Lisboa, né? Eu joguei contra o Abel, enfrentei ele como jogador, né? E a gente tem a mesma idade, né? Ele é de 78 também. Até quando eu encontrei ele aqui pelo Ceará, ele perguntou, pô, tu ainda joga? Porque ele já tinha parado fazia bastante tempo, né? Cara, logo que ele assumiu, eu conversei com alguns jogadores que ficaram muito impressionados, né, pela metodologia dele e pela cultura, porque a gente está... culturalmente tem diferença também, né? Não é só na parte tática, na parte técnica, o entendimento de jogo. Isso são coisas que a pessoa aprende em cursos, né? Métodos de treinamento, sistemas de jogo. Agora, a parte cultural é diferente. Isso é de cada país, é de cada sociedade, né? E é legal isso, porque ele traz uma cultura diferente, né? A cultura sul-americana é uma, a norte-americana é outra, a europeia é outra, a asiática é outra. E eu acho que isso é super interessante. E os jogadores, pelo que eu conversei, ficaram muito impressionados com essa parte cultural dele. E eu conversei com ele, eu estive no Palmeiras há questão de 2 meses atrás, né? Acompanhei o treino lá. Pude conversar com ele, né, trocar uma ideia, né, perguntei até para ele o que ele estava achando dessa loucura que é o futebol brasileiro, e ele falou que é uma loucura mesmo, que é totalmente diferente do que se vive na Europa, né, em termos de ambiente, em termos de gestão, em termos de treinamento, em termos de torcida, em termos de mídia, é muito diferente, né, é mais
é mais adrenalina, né? É uma coisa com mais energia. E pelo que eu percebo, cara, os jogadores hoje estão muito mais abertos a novas ideias, a novos métodos, né? Diferente de algum tempo atrás, que o cara chegava com alguma inovação. Eu presenciei, porque eu peguei a fase antiga, vamos dizer, né? E essa fase nova, né? E eu presenciei essa mudança do jogo do coletivo. Se fazia muito coletivo, né? Campo inteiro, para um jogo reduzido. E eu presenciei essa mudança e eu peguei as duas coisas. Então, eu peguei o jogador falando assim, aí, para um jogo reduzido, tu simplesmente fazer o jogo reduzido não é o aspecto, né? Tu tem que entender o que tu quer para o teu time e o que o adversário pede. Então, tu pode fazer um jogo reduzido de 2 toques, 3 toques, livre na parte defensiva, 2 toques na parte de transição e livre no ataque. Se tu quer um time de transição rápida, né? Tu pode fazer um jogo que tu é obrigado a fazer tantos toques de um lado para poder fazer o ataque pelo outro lado, porque de repente tem um time que fecha muito o lado da bola, né? Então tem vários aspectos que tu pode colocar. Então tu começa a fazer o quê? Tu começa a colocar regras dentro do jogo reduzido. E numa semana é uma regra, na outra semana é outra regra, isso vai de acordo com os teus objetivos. E aí o jogador falava assim, deixa a gente jogar, para que esse tanto de regra? Deixa o futebol, deixa rolar. Então, mas hoje eu já vejo o jogador muito mais aberto a isso e até um número crescente, cada vez maior de jogadores incomodado quando não tem isso, exigindo do treinador isso, sabe? De um futebol mais pensado, de uma coisa mais planejada, mais trabalhada, né? É verdade. Faz diferença mesmo, né? Esse avanço, né, do futebol, para não ser só... A gente brincava que tem técnico que parece professor de educação física, né? Distribui os coletes, apita e joga a bola ali, vai lá. E não tem que ser mais que isso, né? E aí eu não tem nada a ver com idade nem com época, né? A gente tem grandes treinadores do Brasil que desde a década de 80 já tem ideias muito boas. Aí vai falar de nomenclatura, né? Mas falar transição, os extremos, o último terço. E tem gente que se debate, né? Fica nessa discussão do jeito de falar. Cara, isso não é demérito para ninguém e nem mérito para ninguém. Não é porque quem fala fechar casinha, contra-ataque, o ponta-direita, que é desatualizado em relação ao cara que fala o extremo ou linha baixa. É comparar mesmo com os nossos avós, por exemplo. Se falava Vossa Senhoria, Vosso Suncê, Missê, sei que, a linguagem era muito, muito diferente. Hoje, tu pegar o meu filho falando, o português que ele usa se a minha avó visse ele falando, não ia entender praticamente nada. Então, quer dizer, é mudança na comunicação. O conteúdo, óbvio que vai se ajustando, mas não é tão diferente. O meu avô falava back, e poucas pessoas hoje você vê falarem back, né? Back de espera. O meu avô falava stopper, offside. Offside, verdade. E é errado, é melhor ou pior, não é, cara. É maneira de se comunicar, né? Hoje, com a linguagem da internet, a gente está vendo quantas palavras novas aí estão sendo incorporadas, que estão sendo incorporadas mesmo ao vocabulário. Né? E você, essa fase de mudança, esse surgimento desses novos termos, que para a gente, jornalista também, às vezes são termos que a gente não conhece, são termos novos, existe até uma certa rixa, às vezes, entre quem usa essa terminologia mais nova e quem usa uma terminologia mais antiga. Mas dentro desse contexto, você tem começado a entrar como comentarista na TV Palmeiras, fazendo os pré-jogos, né? Queria saber como tem sido essa experiência para você, se você tem gostado, se é uma coisa que você pensa em ampliar e seguir um pouco mais, ou se é um teste que você está fazendo. Enfim, qual que é a sua impressão de estar desse outro lado, né? Eu trabalhei com esse pessoal da TV Palmeiras durante 6 anos, eu acho, né? Eu fiquei 7 anos no Palmeiras, eu acho que eles chegaram 5 ou 6 anos, mais ou menos. Então, a gente cria uma amizade, né? Eu tô nessa função aí de comentarista, né? Mas por amizade, pelo relacionamento que eu tenho mesmo, não é uma área que eu desejo seguir, pelo menos agora, né?
Inclusive, até a TV Palmeiras me abriu portas, né? Já recebi convite até de uma emissora fechada aí para participar do quadro deles, né? Mas a princípio não é a minha ideia, não, de trabalhar como comentarista, né, na televisão. Óbvio que eu parei de jogar faz 4 meses, 5 meses. Então é tudo muito novo para mim, né? Porque a gente traça metas, né? Traça planos. Mas a partir desse plano a gente vai acertando o caminho, né? Então a minha ideia hoje não é, né? Eu estou ali mais pela relação que eu tenho com o pessoal, né? Mas como eu te falei, a gente nunca sabe de ganhar. Eu não esperava que com 2, 3 participações da TV Palmeiras eu fosse convidado para participar de uma grande rede de televisão, né? Então eu estou aproveitando esse tempo aí, esse curto espaço que eu parei de jogar, mas para o futuro a princípio não é a minha ideia, não. É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação. Chegamos aqui meia hora, passamos até um pouquinho do nosso tempo usual. Acho que quando o papo tá bom, a conversa parece que passa mais rápido. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por aceitar nosso convite. O papo foi muito legal. Muito obrigado a você também, Diego. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Palmeiras. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com a participação especialíssima do Fernando Praz e, claro, também com o nosso setorista de Palmeiras, o Diego Iwata Lima. A edição de áudio do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Dória e da Juliana Carpanês. É isso aí, palmeirense. Sigam aqui com a gente a partir da semana que vem, confrontos decisivos do Palmeiras contra o São Paulo pela Libertadores, e a gente vai ter muito assunto aqui para falar e trazer informação e opinião sobre o Palmeiras. Muito obrigado pela companhia, um abraço e até mais.